Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus nobres e queridos irmãos, vocês pediram e aqui está a matéria sobre o metaverso. E agora a gente vai numa camada mais profunda do metaverso, a principal delas, que é no seu bolso, é na economia. Essa força que infelizmente é quem manda no mundo, é que dá poder. Poder nesse mundo significa que a pessoa tem dinheiro, ela tem influência. Então a resistência, que somos todos nós despertos, que sabemos bem o que eles querem com essas ideias tecnológicas, onde eles querem chegar, porque não é a tecnologia em si. Tem pessoas que são acostumadas a ouvir outros irmãos que ainda estão presos nos sistemas religiosos e dizem: esses crentes são muito hipócritas, vivem no Facebook, vivem no Twitter, vivem no WhatsApp e ficam falando mal da tecnologia. Mas nós não estamos falando mal da tecnologia em si, meu irmão. Entenda. Se você pensava isso, porque já viu muitas pessoas que estão presas dentro do sistema religioso, repito, fazerem isso, não é o nosso caso. A tecnologia, como qualquer outra coisa nesse mundo, ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Agora, nós estamos falando que, nesse momento, essas ideias como o metaverso, eles vão concentrar o poder na mão de pessoas que nós não conhecemos, pessoas que você não elegeu, pessoas que não têm legitimidade nenhuma para mandar na sua vida, mas vão fazer isso através dessas chamadas tecnologia. Quando você recebe o seu salário, quando você coloca o seu dinheiro suado dentro do seu bolso, você faz exatamente o que você quer. Mesmo que isso seja fora da lei, mas você consegue fazer. E o sistema demora para descobrir. Os defensores do politicamente correto vão contra-argumentar dizendo: e é justamente por isso que precisamos mudar o sistema. Mas aí nós temos bons exemplos aqui no Brasil, como as recentes ações polêmicas, vamos colocar assim para não dizer outra coisa, as recentes ações polêmicas do STF, liberando pessoas condenadas comprovadamente, absolvendo, deixando os caras imunes, mandando prender outros que não têm crime nenhum a não ser criticá-los. Então você vê que a divisão entre o que pode e o que não pode, o que é lei e o que não é uma linha muito frágil. E que esses caras estão sobre ela e podem pender para um lado ou para o outro. Então, se isso acontece nesse momento, meu irmão, você imagine quando esse metaverso, que as duas matérias que nós temos aqui, comprova que a economia toda vai se infiltrar. Essa primeira matéria, que nós não vamos ler toda, mas eu vou deixar aí para que você depois reforce o seu conhecimento, né? É essa aqui, ó, tá no G1. Metaverso. O que é a economia do mundo paralelo e como ela pode ser explorada nos próximos anos? A Bloomberg Intelligence calcula que a oportunidade de mercado para o metaverso pode atingir 800 bilhões de dólares, que significa nada mais nada menos, meus irmãos, nesse momento, 24 de 12 de 2021, significa 4,5 trilhões de reais. É dinheiro demais. Isso até 2024. Já o Bank of America inclui o metaverso na sua lista de 14 tecnologias que revolucionarão a nossa vida. Revolucionarão, meus irmãos. Vocês acreditam que de fato eles vão revolucionar a sua vida para melhor para você ou melhor para eles? Se você fosse um empresário, você investiria aqui 4 trilhões de reais em algo para revolucionar, melhorar a vida das pessoas, ou para você ter mais controle, para você mandar mais nelas e ter mais lucro? A resposta fica com você. A matéria que eu acho mais interessante aqui, ela está na Negócios, e ela diz o seguinte: a relação do metaverso com o consumo da nova economia. Matéria de 26 de setembro de 2021. Essa matéria, como o próprio título demonstra, ela vai mais além. O G1 ele sempre dá aquela amenizada, e aqui você tem um pouco mais de clareza, né? Embora se trate de matéria da mídia. Mas vamos lá, a gente vai falar aqui e vamos tentar entender juntos. Muito tem se falado ultimamente sobre o termo metaverso, para descrever um novo mundo virtual que muitas empresas ligadas à nova economia... Veja, eles mudaram o nome. Antigamente era a Nova Ordem, mas como isso pegou muito mal, graças aos canais tidos como conspiracionistas, a palavra Nova Ordem, ela ficou mal vista. Então hoje eles usam a Nova Ordem Econômica, ou a outra também que já está ficando queimada, que é o chamado desenvolvimento sustentável. Mas vamos lá. Faremos algumas reflexões sobre o objetivo deste mundo planejado e como ele pode mudar nossas vidas. Se você não percebeu, esse trecho aqui já é de extrema arrogância. Mundo planejado. Olha só, meu irmão. Mundo planejado. Quer dizer que Deus não planejou esse mundo, não. É um mundo bagunçado na visão deles. E sabe por quê? Quem já jogou algum tipo de RPG, games, onde você passa muitas horas evoluindo o seu personagem, ele vai ganhando poderes, vai ficando mais forte,
E aí quando você batalha com outro gamer, né, outro jogador, o outro simplesmente não tem chance nenhuma. Não se trata nem de habilidade, é porque você passou muitas horas ali, desenvolveu muito o seu personagem e a habilidade necessária é mínima. A vitória praticamente está na sua mão. Então isso faz com que tenha uma escala muito maior do que aqui na sociedade real. Aqui já tem a desigualdade, mas tem leis, né, que pelo menos tentam fazer de conta que todos nós temos os mesmos direitos. Não importa se você é rico ou se você é pobre. Ainda existem leis que tentam igualar. Já na questão do jogo, isso não existe. Quanto mais você treina, quanto mais você investe no seu personagem, principalmente nesses RPGs online, onde você compra itens, tem gente que gasta uma verdadeira fortuna, dinheiro de um carro novo no seu personagem. Compra espada, armadura, asa, etc. Um monte de coisa. Então, existe uma diferença muito grande e os jogadores menores, quando vê esses grandes jogadores, eles começam a puxar o saco na tentativa de ganhar alguma migalha, entrar no grupo do cara, na guild, né? O nome que se chama é esse, guild. E dessa forma aquele jogador mais experiente, ele é como se fosse uma celebridade, ele é como se fosse um maioral, ele é melhor do que os outros. Todo mundo quer estar perto dele, todo mundo quer fazer parte do grupo dele. E ele é bem seletivo, geralmente. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que um cara como o Titio Bill, um cara como Elon Musk, eles odeiam a realidade como ela é. Que ele tá lá todo pousudo, né? Como por exemplo o Elon Musk passou aquele vexame com aquela picape ridícula dele. Vale até a pena a gente dar uma olhadinha aqui, né? Que ele foi mostrar que a picape dele era a prova de porrada, era super resistente e o carro quebrou todo. Porque isso aí, meus irmãos, aconteceu não foi por falha de homem não, foi porque Deus fez ele passar essa vergonha. Em nível mundial. Se fosse eu e você, a mídia até hoje estaria denegrindo a nossa imagem usando essas cenas. Mas como Elon Musk, começaram a rir, fazer brincadeirinhas. E a venda desse carro horrível foi um sucesso. Mas isso aí foi coisa do criador, que assim como já fez com outros reis perversos, como Nabucodonosor e tantos, rei da Babilônia, etc., que eles foram humilhados, se achando maiores do que Deus e eram humilhados. Esses caras, como o Zuckerberg lá do Face Lixo, eles odeiam eles estarem no lugar e ter a mesma condição física, ter que temer você. Porque eles podem se sentirem deuses na frente no comando das suas empresas. Milhares de pessoas dependem da decisão dele. Mas quando ele está andando na rua, sozinho, desfilando ali na sua Ferrari, na sua McLaren, e de repente dá um problema no pneu e ele desce para olhar o que foi, ele vê que ele está exposto como qualquer pessoa. Quando você chega perto dele, ele vê o quanto mais um ser humano ele é. Quando eles fazem essas reuniões deles, que eles ficam ali todo posudo, sentando o seu popozão lá nas cadeiras presidenciais, e de repente dá aquela dorzinha no estômago, sabe? Aquela fria que você quer esperar, mas a sua natureza não deixa e você corre pro banheiro. Eles não aceitam bem isso, meu irmão, como você e eu, porque eles não são humildes. Como eu falo sempre pra vocês, não é questão de dinheiro a humildade. A humildade é questão de comportamento. Essa é a verdadeira humildade, quando você reconhece os seus erros, quando você não se sente superior, você entende o que é um ser humano, o que é a nossa vida. Mas esses caras querem criar um novo mundo, um ambiente, um deles de fato possam ser como os ADMs, que te expulsam, que te cancelam, tanto nas redes sociais como no jogo. Esses jogos online, né, que tem os servidores pagos e etc., dependendo do que você faça, chega lá o ADM e ele te expulsa do jogo, ele cancela o seu personagem. Eles são superiores. E isso não é possível fazer igualmente é no jogo. Por mais que o cara esteja na frente do exército, repito, por mais que o cara seja líder de uma nação, ele precisa comer, ele precisa dormir, ele precisa ir no banheiro. Então é um ambiente que Deus criou, onde todos são tratados da mesma maneira. O homem pode se tratar com diferença. Esse eu trato melhor, aquele é mais pobre eu trato pior. Mas no fim das contas, todos nós acabamos da mesma maneira. Essa é a nossa realidade. E é essa realidade que eles não aceitam e querem mudar. E para mudar tá aqui, ó. Mas o que significa metaverso? Olha só, trecho interessante. A palavra é uma combinação do prefixo meta, que significa além, e verso, que se relaciona com o universo. Então, o além para muitas pessoas pode ser alguma coisa que está longe, além de tal canto, além daquela montanha. Mas o além também é muito conhecido por ser uma coisa espiritual. Olha, as almas estão no além, além da nossa compreensão, além desse mundo. Tudo que esses homens fazem, que tem a ver com o que as Sagradas Escrituras relatavam, você sempre vai achar um indício do espiritual, meus irmãos, queira ou não. O verso é uma abreviação com o universo. Então eles querem criar uma nova realidade, resumindo, guiados pelo espiritual, eles vão criar uma nova realidade.
E eles avisaram que iriam fazer isso. Olha como a culpa condena. E é bom você chamar aquele gado, porque isso aqui é matéria da mídia. Negócios. Olha só. Chama aquele gado que ficava rindo. Quando lá em 2014 a gente fazia os primeiros vídeos falando sobre essas coisas que viriam, né? Que diziam, nossa, que absurdo. Esses caras assistem Matrix e pensam que é real. Chama esse gado, irmãos. Porque, olha só. Eles avisaram isso. E a própria mídia agora confessa. O termo apareceu no livro de ficção científica de 1992, Snow Crash, do escritor Neal Stephenson. Em sua história, as pessoas usaram a realidade virtual VR para interagir dentro de um mundo de tecnologia semelhante a um jogo. Tá vendo, meus irmãos? Isso aqui é coisa do criador, eles não podem fazer sem antes avisar. Então, eles têm que fazer, têm que avisar. O metaverso descreve um mundo não físico no qual os indivíduos podem interagir por meio de diferentes tipos de tecnologias virtuais. Por exemplo, um metaverso pode permitir que as pessoas que vivem em diferentes cantos do mundo se encontrem por meio da tecnologia e virtualmente saiam de férias, pratiquem esportes ou trabalhem juntas em projetos. Pessoas ligadas ao metaverso estariam conectadas o tempo todo e a distância física não limitaria sua capacidade de interagir. Vamos analisar esse trecho. Isso é mesmo verdade, meus irmãos? Com as redes sociais que a gente tem hoje, o que aconteceu foi a proximidade das pessoas, o carinho, o amor aumentou, ou foi justamente o contrário? Porque eu falo porque eu vejo dentro da minha própria família. Dois parentes que moram cada um em um estado, em pontas diferentes do Brasil, de repente faz um comentário sobre uma roupa, sobre uma coisa fútil, até por uma programação idiota da televisão, e gera uma discussão e ambos não se falam mais. 10 anos afastados e por uma coisa fútil se intrigaram. Hoje você cancelar, bloquear uma pessoa no Face é o fim definitivo de uma relação. Ó, não vai ver mais minhas fotos não, aí vai lá e bloqueia. As visitas que antes você via os filhos fazerem às suas mães, aos seus pais idosos, que acontecia todo final de semana, todo dia de folga, hoje o cara faz uma videochamada no celular e passa um mês, 2, 3 sem ver os pais. Então essa tecnologia, como é falado até naquela série Sobrenatural, tinha muitas verdades naquela série, apesar de todo o mal que ela também continha. E é uma criatura que ele faz ligações para atrair os humanos, para ele se alimentar. E ele fala isso, ele diz, olha, antigamente eu passava 2, 3 semanas para conseguir uma vítima. Hoje, quando eu tô com fome, eu dou um telefonema. Vocês nunca tiveram tão ligados e ao mesmo tempo tão distantes um dos outros. E é exatamente isso que você vê. E isso é comprovado com as notícias da própria mídia. Você vê lá aquela menina bonita, sorridente, tirando as suas selfies nos lugares mais lindos, nos carrões, e depois você escuta que essa mesma menina tirou a própria vida. E as pessoas se chocam, não conseguem entender. E nessa hora elas procuram alguém para pôr a culpa. Ah, ela fez isso porque criticaram a foto dela. Ela estava com uma saia muito curta, aí criticaram, ela foi e tirou a própria vida. Você acha que alguém tiraria a própria vida só por causa de uma crítica? Ou porque a pessoa já está ali há anos e anos frustrada, fingindo ser uma coisa que não é? A mídia, se fosse verdadeira, meus irmãos, não precisava um caba velho como eu, lá de nós, que nunca nem saí do meu estado. Não precisava eu dizer uma verdade dessa pra vocês. Vocês todos já deveriam ser alertados se a mídia prestasse. Mas eles fazem justamente o contrário. Eles procuram alguém para Cristo, para colocar toda a culpa, todo o pecado, e aí com isso criar censuras dentro da rede. Quando na verdade a própria tecnologia moderna, esse afastamento um dos outros, o calor humano, foi quem causou tudo isso. A falta do amor ao próximo. E antigamente se tinha muito mais isso. Eu lembro nos meus tempos, quando uma pessoa que você via todo dia não vinha, a pessoa já... Cadê fulano que não veio hoje? Será que ele tá doente? As pessoas já ficavam preocupadas. Hoje a pessoa passa 3 meses sem falar com o irmão e nem passa na cabeça que o irmão pode estar passando uma dificuldade. Então se já é assim com essa tecnologia, que não chega nem perto desse metaverso, o que é que você acha que vai acontecer, meu irmão? O que é que você acha quando isso aqui for simplesmente implementado? Não tô nem falando da parte econômica, a gente nem chegou lá ainda. Estamos no começo. Talvez eu tenha que fazer esse vídeo em 2 partes, mas vamos lá. As principais tecnologias que impulsionariam esse mundo seriam a realidade virtual, ou VR, e a realidade aumentada, AR. Outras tecnologias ainda a serem inventadas provavelmente também seriam usadas para melhorar as experiências dentro do metaverso. Com a ajuda de óculos de realidade aumentada, as pessoas podem ver uma riqueza de informações passar diante de seus olhos, enquanto se movem pela cidade. Isso pode incluir dados de tráfego e poluição, informações sobre o ambiente natural ou história local. Essa parte é bem interessante, esse finalzinho. Você vai escutar a história local. Mas você sabe que existe uma carta do RPG dos Donos do Mundo,
onde mostra que eles têm o poder de reescrever a história. Você reescrevendo a história, você apaga, você muda o passado. Outra coisa, meus irmãos, é que você sabe que aqueles óculos que se tem hoje, de realidade virtual, ninguém gosta de usar aquilo. Ele é grandão demais, ele é desconfortável. Por mais que eles tentem amenizar e modernizar isso, você fica imaginando que assim que as pessoas ficarem dependentes disso, você começa a ter um raciocínio, e é questão de raciocínio lógico, para chegar à conclusão que seria muito melhor do que esses óculos se eu conseguisse fechar meus olhos e ver tudo isso. Como assim, Davi? Você vai fechar os olhos e vai ficar imaginando? Não, não do jeito que eu sou hoje. Mas se eu talvez tivesse um chip na minha cabeça e esse chip tivesse melhorado, entre aspas, as minhas funções naturais do corpo, talvez eu pudesse ver todas essas imagens ao fechar os olhos, sem precisar colocar um troço daquele incomodando do meu rosto. Agora, hoje eu diria não, mas vamos imaginar uma realidade alternativa onde eu fosse viciado nisso. Qual seria o motivo que esse Davi, desse mundo paralelo, que não acredita em Deus, acha que a religião, que Jesus Cristo é uma mentira, é só mais uma lenda de povos ignorantes? Se eu pensasse assim, o que é que me impediria de fato de usar essa tecnologia? Eu dei o exemplo de um mundo paralelo, mas na verdade, mundo paralelo não existe. O que vai acontecer, esse exemplo que eu dei, vai se aplicar à nova geração. Ao seu filho que é pequeno hoje, essa pode ser a realidade dele, meu irmão. Deixa eu continuar. Um ambiente metaverso pode se parecer muito com os videogames online, que são populares hoje. Eles envolvem jogadores de todo mundo interagindo em ambientes virtuais e até permitem que os usuários comprem itens digitais com dinheiro real. A geração mais jovem está muito mais disposta a atribuir um significado real às experiências e objetos virtuais. Família, parar aqui porque às vezes eu tenho medo do meu próprio raciocínio. Eu vejo que de fato é o Criador que nos guia, meus irmãos. E não porque eu me acho especial, mas porque a gente faz uma pesquisa séria e faz de bom coração. Então, ainda que eu erro tentando acertar. E aí você vê esse trecho que eu não tinha lido essa matéria antes, estou lendo junto com vocês, e o que eu acabei de falar bate com isso aqui. Eles mesmos estão dizendo, a nova geração, a geração mais jovem, está disposta a aceitar isso aqui. Ou seja, eles estão ansiosos para que isso seja implementado o mais rápido possível. Então essa é a verdade, meus irmãos. É raciocínio lógico. Um exemplo seria uma apresentação musical. O meu primeiro show musical, por exemplo, foi no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o primeiro show do filho de um amigo foi do rapper Lil Nas X, no Roblox, múltipla plataforma que permite aos jogadores criarem seus próprios mundos virtuais e projetar suas próprias experiências. Ou seja, só porque aconteceu no Roblox, não o tornou menos real. Vamos entender quem é esse Lil Nas X? É aquele camarada que escandalizou todas as pessoas crentes em Deus, fazendo o sapato do capeta, que faz as suas adorações submisso a essa entidade maligna, rastejando de quatro, uma coisa deplorável. É esse cara fazendo show para crianças, e o idiota do pai dele talvez nem saiba disso. Então essa criança que tem como seu ídolo um Lil Nas X, você acha que essa criança vai ter alguma coisa, algum dos valores cristãos dentro de si? Você acha que ele vai ser uma pessoa temente a Deus? Meu irmão, tá na cara. Isso aqui tá explicado explicitamente por que que o amor tá se esfriando, por que que a sociedade tá ficando como está. Não tem evolução, tem regressão. Olha a mídia de novo escancarando na tua cara. O filme de ficção científica de 2018, Ready Player One, oferece um vislumbre do que muitas empresas de tecnologia profetizam ser o próximo grande sucesso da internet. Você ouviu aqui, meu irmão? Profetizam. A mídia não usava essas palavras, mas como isso tem a ver com o espiritual, esses grandes líderes dessas empresas, eles entram em transe, eles recebem essas entidades que os guiam. Era assim, inclusive, com Hitler. Muitos dos seus planos, muitas das suas tecnologias vinham desses transes. O próprio Albert Einstein, eles não gostam de falar disso, querem jogar para o lado do fanatismo religioso, mas o próprio Albert Einstein, que diz que é uma das maiores mentes mais inteligentes do mundo, que já pisou nesse mundo, esse camarada também dizia que entrava em transe e ia parar em um lugar que sustentava o universo. E era justamente nesse lugar onde não só ele, mas outros grandes cientistas também tinham acesso. E era nesse lugar que eles tinham as revelações, que eles poderiam ver coisas e inventar coisas que era praticamente impossível nas suas épocas. Mas toda essa parte, quando eles vão fazer documentários, se você não for procurar as biografias completas, essas partes vão ser puladas, vão ser deixadas de lado. Vai ser dado muito menos atenção. Inspirado por um romance de Ernest Cline de 2011,
O herói adolescente órfão do filme foge de sua experiência sombria no mundo real, mergulhando em uma fantasia deslumbrante de realidade virtual. O menino vai para um universo virtual trip, chamado de Oasis. Lá, as pessoas têm a oportunidade de fazer e ser tudo o que elas desejam. Então você entende porque é que aquela ideologia de gênero está trabalhando tanto, estão investindo tanto, metendo dinheiro nos bolsos desses caras que defendem essa ideia, para que ela vingue, para que ela vire lei. Você entende por que é? Tá aqui, meu irmão, tá comprovado. Se você pega essas informações sem as explicações que eu tô dando, você tem outra forma de enxergar. E já sabendo disso, que quem leu a matéria já vai estar concordando com essa ideia, até ansioso para que ela realmente aconteça, aí eles colocam, ó, em breve, né? Se você tá querendo, é como se você apresentasse um produto. Olha, é muito barato, é muito bom, você vai conseguir fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Aí quando eu vejo que você tá bem interessado, o bom vendedor, ele tem esse toque. Quem trabalha com venda aqui sabe disso. Quando a pessoa tá bem encantada com um produto, que eu quero que você fique encantado, aí eu digo, olha, não tem agora, mas em breve, olha só, em breve, todos estaremos em um mundo de realidade virtual interativo, completo, com jogos, aventuras, compras e ofertas sobrenaturais, assim como os personagens do filme, só que em vez de Oasis, chamaremos de metaverso. Isso aqui tá na matéria, meus irmãos. É o golpe de misericórdia no gado. Literalmente, quando ele chega lá no abatedor, né, principalmente os mais antigos, ele recebia esse golpe fatal. E é isso aqui que eles fazem com o gado. Eles já alienaram o tempo todo com a matéria, fez o gado viajar, literalmente, assim como o fazendeiro faz com o gado real, coloca ele no caminhão e ele pensa que ele vai dar um rolé, vai tranquilinho lá com os irmãozinhos dele, e quando chega lá, ele recebe o golpe de misericórdia. E foi de livre e espontânea vontade. Quando ele percebe o que vai acontecer com ele, ele até chora. A gente já mostrou imagens disso aqui, inclusive. Para deixar o gado mais empolgado, eles continuam. Entretanto, o metaverso é diferente da realidade virtual de hoje, na qual os devices oferecem experiências isoladas e chances limitadas de jogar com pessoas que possuem outros dispositivos. Em vez disso, o metaverso será um enorme cyberespaço comunitário, ligando a realidade aumentada e a realidade virtual, permitindo que os avatares saltem sem problemas de uma atividade para outra. Ou seja, será um processo enorme que exigirá padronização e cooperação entre os gigantes da tecnologia, os seus donos. Esses gigantes da tecnologia são os seus donos. É os caras que vão ter o poder de um deus dentro desse universo que eles estão criando. O poder deles aqui fora já é grande e dentro desse universo será absoluto. Não tenha dúvida disso. Não tem essa de presidente, não tem essa de juiz, de supremo, não. Esses caras vão ser os deuses. Quem controla esse universo será um deus. Não é à toa que se chama metaverso. A seguir, algumas reflexões em relação a como o metaverso poderá influenciar nas relações de consumo da nova economia. Primeiro, ir para além de uma sala de aula ou uma reunião de trabalho mudará de significado com o metaverso, como será, por exemplo, uma aula de marketing ou uma apresentação de um novo produto em espaços como estes. 2. E se no futuro as empresas e as escolas tiverem seus próprios metaversos? 3. E se os valores no futuro forem recalculados a partir das novas dinâmicas do metaverso? Como assim? Preste atenção, meu irmão. Aqui ele está dizendo o que é que eles querem. Os valores no futuro vão ser recalculados a partir das novas dinâmicas do metaverso. Que valores, Davi? Valores financeiros? Não. Valores morais. Hoje o que você conhece como certo, como de moral, como tradicional, de bons costumes, o que você chama de bons costumes, vai ser crime lá dentro. No começo, eles vão colocar você menor que os outros. Você vai ter menos acesso a áreas, você vai poder fazer menos coisas porque você pensa errado, meu irmão. Você exclui pessoas e lá não é lugar pra isso. E entra quem quer. Ninguém tá te obrigando a entrar no metaverso. Mas, se você lembrar da primeira matéria que eu coloquei propositalmente do G1, 4, trilhões serão investidos até 2024. Mas você sabe que banco, você nunca viu um banqueiro construir uma casa. Você já viu algum banqueiro lá colocando um tijolinho com cimento em cima do outro? Você já viu eles fazendo estradas? Não, eles se aproveitam do trabalho das pessoas para gerar mais dinheiro do nada. É isso que eles fazem. Então, se eles não criam nenhuma riqueza real, eles vivem de juros, vivem da desgraça literalmente dos outros. Você que está desperto, que acompanha o nosso trabalho, sabe que os 800 bilhões que eles vão investir até 2024, ou seja, 4,5 trilhões de reais, na verdade estão saindo do mundo real e estão entrando no mundo virtual. Ou seja, eles estão tirando a disponibilidade desse valor e metendo no próprio universo deles.
isso aqui por só deveria ser considerado ilegal, tá certo? Tendo em vista que os bancos não geram riqueza nenhuma. Mas nenhum político vai falar nisso. Nenhuma instituição internacional vai falar nisso, porque todos pertencem, estão nas mãos deles. Então eles vão fazer uma coisa ilegal e vai ficar por isso mesmo. Você entende, meu irmão, a gravidade e por que eles querem que esse canal suma? Onde é que você viu explicações como essa, meu irmão? Onde você viu? Então, resumindo aqui, para quem é lá de nós entender, você que não quiser entrar, você vai ficar com as migalhas aqui fora. E quem estiver lá dentro vai ter muito mais chance de se destacar. Então, à medida que os anos vai passando, fica impossível ficar de fora. E aí, assim que o povo tiver viciado, lembra que eu dei esse exemplo? Aí vai se exigindo mais e mais coisas. Chip, pensamentos que apoiam e concordam com a doutrina que eles querem para você, luciferiana, e etc, e etc. Vamos terminar aqui a matéria. Muito se fala em investir com significado, em vez de investir em uma aplicação financeira, como investir em um atleta. Também tem se falado em novas moedas inesperadas, como o tempo. Diante destes cenários, finalizo aqui propondo uma análise de como será quando os investimentos passarem a ter, por exemplo, mais camadas para além da financeira, pois esta não é uma questão de se irá acontecer, mas sim como e quando acontecerá. Meu irmão, eles estão falando, eles estão dizendo a você agora que não é mais uma questão de vai acontecer isso? Né, que o gado fica, será que é possível? Ah, mas será que Deus vai deixar? Meu irmão, isso aqui é o livre-arbítrio do povo. A maioria está de acordo, Deus não vai intervir não. Naquele tempo ele já tinha dito que os homens eram de pouca fé. E se ele voltasse agora, o que é que ele diria, meus irmãos? Será que no futuro um bom investimento é ter dinheiro na conta ou viver em um lugar que você se sinta parte e tenha mais aderência com seus valores? Valores, meus irmãos, por isso que eles estão trabalhando para isso. Lá dentro do metaverso só vai estar quem tiver esses valores. Será que no futuro um bom investimento é ter dinheiro na conta e também ver um atleta e um artista que você admira ganhando? Enfim, precisamos começar a ter a consciência de que dentro do contexto dos metaversos teremos, por exemplo, outras moedas sendo usadas no futuro. As pessoas vão investir em assets digitais da mesma forma que investem em não digitais. Muito em breve será possível comprar uma casa em um jogo e esperar ela se valorizar. Então lembre-se, o metaverso está logo ali. E como diz Thomas Frey, ao mudarmos a visão de alguma pessoa sobre o futuro, nós também mudamos a forma como ela toma suas decisões hoje. Entendeu, meus irmãos? O que você pensa ser certo e errado, os seus valores vão ser mudados. Forçadamente eles serão mudados. O que você faria hoje em determinada situação, você não vai fazer amanhã, assim que eles mudarem a tua forma de pensar. Então eu não vou me alongar mais, esse vídeo já ficou gigante, mas eu espero que você tenha entendido, meus irmãos. Eu me esforcei o máximo possível aqui. Nossos vídeos não são roteirizados, a gente vai lendo junto aqui as matérias e vai concluindo o raciocínio de acordo com o que a gente já estudou há muitos e muitos anos. Então, você que compreende isso, você que valoriza canais como esse, eu peço encarecidamente que você compartilhe, mostre para mais pessoas e reforce o conteúdo comentando. O seu comentário às vezes pode ser a diferença para uma pessoa entender ou não o que foi dito no vídeo. Outra coisa é que quem puder se torne membro do canal, isso ajuda muito, ajuda o canal também a ter relevância. Você sendo membro, você tem acesso apenas aos emojizinhos do canal, mas que quando você vê aí, família, alguém com o emojizinho do canal, valorize, porque é um irmão que ajuda aqui para que o canal fique de pé. Então eu vou ficando por aqui, lembrando que a gente está ainda com os dois produtos lá na Hotmart, o nosso Astra está sendo preparado nesse momento, e no audiobook e o e-book, esses dois produtos que estão disponíveis lá na Hotmart, comprando um ou outro, você ganha de 1 a 3 números para participar do sorteio do próprio carro. Nesses produtos você vai ter acesso a toda a nossa história com o carro, todos os detalhes sobre ele, e vai participar do sorteio do próprio. Caso você seja o ganhador, você pode, à sua livre escolha, à vontade, optar pelo carro ou pelo valor de 25 mil reais em dinheiro. Então é isso, meus irmãos. Link aí na descrição do vídeo. Você que puder comprar, além de ajudar muito uma pessoa que vai ganhar, que pode ser você financia os nossos vídeos. Tá certo, irmãos? Então agradeço muito quem puder. Quem não puder, não se preocupe, a gente não vai sair do ar por causa disso. Pode ter certeza, meus irmãos, que tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Quem puder e quiser participar, seja bem-vindo. Quem não quiser, tamo junto do mesmo jeito, família. Não mude nada. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.